Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Vibe Mundial. É um grande prazer. Estamos começando mais uma edição do nosso programa aqui na 95,7 FM. E você ouve também o programa pelo site www.radiovibemundialfm.com.br. Estamos também aqui no Instagram oficial Dr. Marcos Fernandes, para as pessoas que estão aqui no Instagram, os seguidores. Aliás, muito grato pela participação, já está enchendo de gente aqui, bem bacana, acompanhando o nosso programa. Programa Instituto Marcos Fernandes, todas as segundas-feiras, às 15h30, novo horário. Pessoal, muito bem, hoje nós vamos falar sobre um assunto super importante, cujo tema é luto animal. Tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Só que antes eu tenho aqui alguns recados. Primeiro, que hoje encerra o nosso 4º curso de Medicina Germânica. O curso de Medicina Germânica, ele ocorre durante 7 semanas, 7 segundas ou 7 quintas-feiras, das 19 às 22 horas, pelo aplicativo Zoom. Ele é exclusivamente online. E semana que vem começa o nosso 5º curso de Medicina Germânica. Esse curso não é exclusivo para veterinário, para terapeuta, psicólogo, psicanalista, tutores. O curso é livre. Todo mundo que quiser entender como o Dr. Hammer, grande médico, oncologista alemão, criou as 5 leis biológicas, que a partir daí desenvolveu a medicina germânica, venha para esse curso. Você vai entender que os conflitos que o seu animal sofre, aliás, as doenças que o seu animal sofre, pode indicar conflitos que você tem. É interessante isso. O animal, ele tem a doença, ele vai com a doença no consultório veterinário. Através da doença do animal, eu consigo entender o que aconteceu com você. Caso seja você o membro da família humana ao qual o animal tem mais ligação. Acontece muito isso. O animal, ele vai copiar, identificar e absorver e somatizar os conflitos que as pessoas têm, desde que essas pessoas sejam as pessoas que ele mais tem contato, que ele mais ama. A gente, usando uma linguagem das constelações familiares, que ele mais honra, né? Então os animais nos honram. Eles amam tanto a gente, que eles copiam até a nossa doença. Então é super, hiper, mega interessante. E outro curso também que está para abrir turma é Constelação Familiar Veterinária. Quem tiver interesse, entre em contato comigo, né, aqui pelo direct do Instagram ou pelo meu WhatsApp, que também está na página do Instagram, que é o 0 operadora 11 99639 0089, e eu tiro todas as dúvidas dos cursos que o Instituto Marcos Fernandes ele está disponibilizando, tanto agora quanto no futuro. Então, semana que vem, dia 9 de maio, 5º curso de Medicina Germânica, imperdível. O pessoal corre, porque as vagas são, ainda que seja online, as vagas são limitadas. E eu tenho uma outra novidade, que é o livro da minha colega, aliás, dos meus colegas, Érica Ortolan e Reginaldo Jardim. Direcionamentos para uma vida feliz. Pessoal, pensa num livro interessante, simples, objetivo, do jeito que eu gosto, para que você possa mudar o teu olhar sobre muitas questões da tua vida. Interessantíssimo. Semana que vem, dia 9/5, eles aqui estarão nos estúdios da Rádio Vibe Mundial fazendo uma entrevista comigo. Então, imperdível. A Érica e o Reginaldo são terapeutas, e a Érica comunicadora animal, o Reginaldo terapeuta floral e mestre reikiano. Ambos escreveram esse livro e estão disponibilizando para vocês. Imperdível. Semana que vem, 9/5, às 15h30, aqui na Rádio Vibe Mundial. Tá bom, pessoal? Inclusive tem um capítulo aqui, ó, Constelação Familiar Multiespécie. Ele cita o meu outro livro, Cara de um Focinho do Outro. Quero deixar aqui registrado o meu agradecimento. Então tá dado o recado do curso, que começa segunda-feira que vem, 9/5, Medicina Germânica. Entenda o teu conflito através da doença do animal. Ok? Ok. Semana que vem também, Reginaldo e Érica Ortolan aqui nos estúdios da rádio, falando sobre o lançamento desse incrível livro. Pessoal, luto animal.
Durante esses 30 anos de consultório, 30 anos em que eu milito na área veterinária, obviamente eu passei por inúmeras situações de morte, né, dos animais. E isso me trouxe uma experiência grande nessa área, principalmente quando eu olho com o olhar da visão sistêmica, a visão de Bert Hellinger, a visão das constelações familiares. O luto é um tema, o luto animal, que é inclusive o nosso tema hoje, ele é um tema muito interessante. A nossa sociedade ocidental, especialmente, a gente tem muita dificuldade de lidar com o luto. Qualquer luto, aliás, qualquer perda, qualquer fim de ciclo, nós temos uma dificuldade imensa. Seja um fim de um relacionamento, de um namoro, de um casamento, de uma etapa profissional, de um status social, né, de uma casa em que a gente muda, um apartamento, enfim. A gente tem uma dificuldade muito grande de virar a página, esquecendo a gente que cada dia em que a gente abre os olhos de manhã é como se a gente tivesse uma página em branco para escrever no livro da vida. Aliás, eu estou com um livro aqui, é mais ou menos isso, a vida, eu vejo dessa forma, né? Então tem aqui quem a gente é, né? No caso, né, Marcos Fernandes. E o livro você recebe em branco. E a cada dia você escreve uma nova página. Às vezes você vai escrevendo páginas, você precisa terminar o capítulo. E aí você precisa dar um novo nome a um novo capítulo e começar a reescrever, a escrever. E é assim, a gente encerra capítulos da vida, capítulos profissionais, capítulos relacionais, capítulos familiares, né? Mas nós temos uma dificuldade imensa. Se a gente tem dificuldade em fechar ciclos, imagina trabalhar com perdas. Ainda, especialmente perdas ligadas a familiares, pessoas que a gente ama, né? Para a morte. E também, atualmente e muito mais comumente, os animais de estimação, os animais de companhia. Então, eles são, os animais, nossos grandes companheiros atualmente. E quando eles vão embora, quando eles fecham o livro da vida deles e vão para uma outra existência, assim como a gente o fará em algum momento, né, da vida, a gente tem muita dificuldade com isso, porque o amor que a gente tem por eles é muito grande. Inclusive, em psicologia, esse luto animal é chamado de luto não autorizado. Por que luto não autorizado? Porque toda a sociedade vai julgar quando você estiver sofrendo pela morte do seu cão, do seu gato. E se você comunicar isso aos teus vizinhos, aos teus amigos, aos teus colegas de trabalho, eles vão dizer, puxa vida, podia ser teu pai, sua mãe, seu filho, você está chorando, você está mal assim por causa do teu cachorro? Né? É isso que as pessoas vão dizer. Então as pessoas julgam, né? Porque elas não têm consciência. Né? Emocionalmente nós somos muito imaturos. Né? A gente não entende o outro, a gente não vê o outro, a gente não olha para o outro, a gente não sabe das dores do outro. Então é importante, esse luto não autorizado, que é dito do luto animal em psicologia, é bem isso. Então o que a pessoa enlutada, sofrendo às vezes uma dor visceral pela perda do seu animal de estimação, o que a pessoa faz? Ela fica quieta. E isso é a pior coisa que a pessoa que está numa condição de luto pode fazer. Não expressar seus sentimentos, não chorar, né? Não se permitir sofrer. Aliás, sofrer não se permitir sentir a dor da perda, a dor do luto, para que possa, num segundo momento, ressignificar. O que é ressignificar? É dar um outro olhar a tudo que lhe acontece ou a tudo que lhe aconteceu. Isso é ressignificar uma situação. Então, quando a gente sofre a perda de um animal e sente essa dor visceral, essa dor tem que ser sentida. Aliás, o maior erro numa condição de luto é quando a gente não permite que essa dor apareça, seja sentida pela gente. Porque é só assim que a gente consegue ressignificar. Se a gente esconde, se a gente joga isso para debaixo do tapete, a gente não tem a possibilidade de transformar esse sentimento, essas emoções
que surgirão a partir da perda, a partir do luto do animal. Então, é muito importante que a gente não sofra sozinho, né? Aliás, depois eu vou falar da medicina germânica. A síndrome de Dirk-Hammer tem essa característica, né? É sofrer sozinho. Então, isso é o que mais adoece, segundo a medicina germânica, é você viver um conflito em solidão, dramático, né? Ou seja, difícil, e não passar isso, não falar sobre isso, não exonerar isso, não pôr isso para fora, né? Isso causa o chamado síndrome de Dirk-Hammer, que provoca o conflito biológico que faz com que a gente adoeça tanto de doenças físicas quanto psíquicas. Então, voltando ao luto animal, sentimos o luto, sentimos essa perda, temos que nos permitir sentir a dor. A dor não tem como não sentir. A dor a gente sente. O que a gente pode modular, administrar, é o sofrimento. O sofrimento a gente ajusta o quanto a gente quer sofrer. A dor não. A dor é algo que a gente sente, pronto, e é isso. Eu vou chorar agora porque o meu cachorro morreu. Ótimo, faça isso. Eu vou sofrer, né, esses dias, essas semanas, até eu ressignificar esse luto. Perfeito. Isso é dor. Agora, sofrimento é outra coisa. Sofrimento é aquilo que eu me imputo e digo para mim mesmo o quanto eu acho que eu tenho que sofrer pela perda do animal, né? Isso é individual. Há pessoas que vão colocar essa situação de sofrimento, de manutenção dessa dor, de uma forma muito longa. Um luto ele pode durar de 3 meses a 2 anos, né? Só que é óbvio que o quanto antes a gente passar por essa fase de ressignificação desse luto, melhor para todos nós, inclusive para o animal. Entendemos nós, terapeutas da constelação familiar, que a morte não tira ninguém do sistema familiar. Então, a gente imagina que de um outro lado, de uma outra forma, quando você clama pelo outro, quando você sofre pelo outro, quando você ainda tem sentimentos que não são interessantes, o outro, de alguma forma, vai sofrer também. Não sei se acontece isso com os animais. Eu não sei, eu não tenho essa formação espiritualista para saber se é isso que acontece. Mas posso te garantir que, do ponto de vista nosso, esse sofrimento não a dor, né? Esse sofrimento que a gente às vezes prolonga por anos, tem muito a ver com sofrimentos que nós tivemos no passado. Olha que interessante. Já tive várias pessoas que o animal morreu na clínica e a pessoa não teve uma reação interessante, uma reação satisfatória. A pessoa perdeu o controle, a pessoa fez uma catarse, a pessoa ficou inconformada. O que a gente percebe em terapia é que essas pessoas, elas não estão ali sofrendo exatamente pela perda daquele animal, mas sim por um luto que não foi feito lá no passado. Interessante isso. Às vezes a pessoa, ela perdeu uma boneca, né? Ela não teve, perdeu um irmão, o pai divorciou da mãe e foi embora. Às vezes a pessoa não conseguiu trabalhar lá atrás, e ainda que a pessoa, ali no consultório, a gente visualiza, a pessoa tem 40, 45, 50, 55 anos, mas ela tem uma reação exagerada quando ela fica sabendo que o seu animal faleceu. Assim como as pessoas também quando falecem, outros, né, contactantes, amigos, parceiros, cônjuges, têm reações desfavoráveis também. Normalmente, não é por essa pessoa que a pessoa está sofrendo. Não é por essa situação em si, mas porque lá atrás não foi feito um luto que deveria ter sido feito da melhor forma possível. Isso acontece muito em caso de eutanásia. Por isso que nós, da medicina germânica, nós das constelações familiares, especialmente das constelações familiares, nós não trabalhamos com eutanásia. Nós não sacrificamos os animais. Eu não quero generalizar, nunca a gente deve fazer isso, isso não é verdade. Qualquer generalização falta inteligência no meu olhar. No entanto, na grande maioria das vezes, a gente não deve eutanasiar os animais porque a gente exclui os animais do sistema familiar. Acaba implicando
no desrespeito à terceira lei de Bert Hellinger. A primeira é hierarquia, a segunda equilíbrio de troca e a terceira é pertencimento ou pertinência. Quando a gente simplesmente, não quero, está sofrendo muito, vou eliminar esse problema da minha vida e elimino o animal, eu posso estar criando uma exclusão dentro desse sistema. Pelo menos nós, da visão sistêmica, que trabalhamos com constelação veterinária e constelação multiespécie, é o nosso entendimento, a princípio. Então, quando a gente faz eutanásia, cria-se um luto, né? O luto de um animal que morre naturalmente, em função de uma doença, em função do adiantado da idade, já é duro, já é dolorido, né? Já é uma dor terrível. O luto de quem fez uma eutanásia, muitas vezes é irreparável. Eu atendo pessoas no consultório, homens, né? 50, 55 anos, que às vezes o cachorro morre, ele chora como criança. E ele fala para mim, vários falaram, olha, doutor, quando eu tinha 20 anos, eu tinha um cachorrinho que eu amava muito, né? Um dia, meu pai, ele ficou doente, de repente meu pai sumiu com o cachorro, quando ele voltou só meu pai. E eu perguntei, o que aconteceu com o cachorro? E ele falou, eu mandei sacrificar esse animal, estava muito doente, estava trazendo muito gasto para a gente. Quantas histórias, né, dessas e similares eu ouvi nesses 30 anos em que eu trabalho com consultório. E aí cria-se um adulto que tem dificuldades com perdas, né? Que não, às vezes um simples relacionamento, um simples namoro que termina, para ele é o fim do mundo. Por quê? Porque ele não fechou um ciclo lá atrás. Ele não entendeu, né? Ele não fechou uma história, ele não fechou o capítulo, ou ele não fechou a página do seu livro naquele dia. Ficou algo aberto. E isso traz muito a dor, isso traz muito incômodo para a pessoa, e isso traz uma dificuldade. A vida toda essa pessoa sofrerá de uma forma inexorável com as perdas que ela vai ter na vida. Seja um passarinho, seja um hamster, seja um cachorro, seja um parente, seja um pai, seja uma mãe, né? Enfim. E aí as perdas, elas vão ocorrer, né, de uma forma ou de outra. Inclusive, quando criança, é muito importante que a gente tenha a inteligência de lidar com o luto da criança. Às vezes a criança tem um passarinho, tem um hamsterzinho, e esse hamster morre. Nunca mentir, nunca dizer que virou estrelinha simplesmente, porque isso não cola. O que a gente precisa é ser honesto. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo. Quando meu filho tinha mais ou menos uns 5 anos, o gatinho dele, que era um gato preto, ele fugiu de casa, né? Apesar de todo o controle que nós tínhamos com tela, ainda não entendi como esse gato fugiu, saiu de casa e foi atropelado e morreu. Alguns dias depois eu tive com o meu filho e eu disse para ele assim, Gabriel, o seu gato morreu. Ele foi atropelado, ele fugiu, foi atropelado, morreu, eu enterrei num terreno aqui próximo, né? Se você quiser, a gente, né, num sítio que eu levei o corpo, enterrei nesse sítio, se você quiser a gente vai até lá para que você veja que ele faleceu, tem lá, né? Eu fiz uma cruz e tal e coisa, né? E ele falou, pai, né? A princípio ele ficou quieto, abaixou a cabeça, num primeiro momento. Num segundo momento, ele falou assim, pai, o gato era macho e era preto, né? Eu falei, o gato era macho e era preto. Ele falou assim, será que agora vai nascer uma gata branca? Então veja, né? Dentro desse conceito reencarnacionista, que eu sempre acreditei, eu creio, né? Apesar de não ter uma religião específica, reencarnacionista que sou, sempre passei isso para o meu filho. E hoje eu percebo que o meu filho tem uma facilidade, uma certa facilidade com perdas, que outras crianças eu percebo que não têm. Hoje ele já não é mais criança, hoje ele é um adolescente, vai fazer 15 anos, mas eu poderia ter mentido, o seu gato desapareceu. Eu poderia ter inventado uma história, olha, ele adoeceu, levei num hospital veterinário, lá ele morreu, ou enfim, ou não sei o que aconteceu com o animal. Enfim, é fácil para a gente inventar histórias, mas às vezes é mais difícil dizer a verdade, mas é um ledo engano. A verdade é muito mais fácil da gente lidar do que a mentira. Isso em qualquer situação.
Percebam, verifiquem na vida de vocês as vezes que vocês tiveram que omitir a verdade por ocasiões que eu não vou julgar e o quanto foi complicado. E as vezes que vocês tiveram que simplesmente dizer, olha, aconteceu isso e isso e isso. E pronto. E agora a gente tem que lidar com a situação. Então, o luto animal foi uma experiência que eu tive com o meu filho que foi incrível. E é exatamente isso que eu via de forma contrária os clientes muitas vezes fazendo. Quantas mães que eu atendi que levavam o cachorro no consultório, o animal muito mal, aí a pessoa falava assim, ai meu Deus, esse cachorro morreu, o que eu vou falar pro meu filho? Doutor, eu vou combinar uma coisa com você aqui. Se ele morrer, a gente diz que o cachorro ficou internado, né? Eu falei, não, eu não compactuo com essas mentiras, não. Né? De forma alguma. Eu sempre tive essa consciência da verdade, da realidade. Aliás, parafraseando o grande comunicador aqui da Rádio Vibe Mundial, que não está mais fisicamente entre nós, que é o Luiz Antônio Gasparito, ele dizia, né, existe um mundo ideal, existe um mundo real, em qual você quer viver. Eu fico com o mundo real. E esse mundo real, o que me diz é que os lutos, eles têm que ser olhados, encarados, a gente tem que sentir a dor deles, a gente tem que ressignificar essa dor, né? E virar essa página, encerrar esse ciclo, né? Eu gosto muito, os chineses têm muito essa questão dos ciclos da vida, né? Quando a gente, termina um ciclo, quando a gente começa outro ciclo, eu acho incrível a sabedoria que esse pessoal tem do Oriente, não só a China, mas eu acho que falta muito para o Ocidente. Ocidente, eu entendo, eu vejo nós ocidentais muito imaturos em relação ao luto, em relação a esse fenômeno, né, inevitável chamado morte. Pessoal, era esse o recado que eu tinha para passar para vocês. Lembrando que dia 9/5, semana que vem, segunda-feira, começa o nosso curso de Medicina Germânica. Entenda o conflito que você está vivendo através da doença do seu animal. É simples. É que aqui a gente não tem muito tempo. Mas você fala, o cliente fala da doença do animal, eu interpreto segundo a Medicina Germânica e digo para a pessoa que o conflito que ela está vivendo é aquele. E, pessoal, eu vou sortear esse livro aqui da minha colega Érica Ortolan e do Reginaldo Jardim. Quem mandar o primeiro WhatsApp falando eu quero o livro, eu já encaminho o livro, né? Eu verifico quem mandou primeiro, obviamente, né? E lei da hierarquia, né? Quem chegou primeiro, né? Quem mandar o primeiro WhatsApp no 996390089, quem enviar o primeiro ganha o livro da minha amiga e do meu amigo Érica e Reginaldo, respectivamente. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.